Oi, gente, tudo bem com vocês? Quero dizer para vocês que vocês venham ter um dia de paz, de felicidade, que vocês venham confiar cada dia mais no Deus que tudo pode, no Deus que te criou, no Deus que quer o seu melhor. Ele te ama. Que você venha cada dia mais acreditar nele e depositar a sua confiança nele, sabendo que Deus ele é tudo na sua vida e que você não é nada sem Deus. Eu falo isso para você porque eu descobri isso e depois que eu comecei a aplicar isso na minha vida, saber que Deus ele é tudo na minha vida e sem ele eu não sou nada, tudo passou a mudar. Eu passei a fazer o que ele quer que eu faça, que eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei que tem muitas coisas ainda que eu preciso ser mudada, porque nós vivemos num mundo que a gente sabe que não é fácil e nós vivemos em tentações. Mas a gente não pode desistir. Não é só porque nós estamos errando, porque estamos pecando, que nós temos que desistir de buscar Deus. Porque todos os dias nós temos que buscar Deus. Se nós parar de buscar Deus, nós perdemos a peleja, porque a gente vai segundo o nosso coração. E nós não podemos andar segundo o nosso coração. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus, porque senão a gente coloca tudo a perder. E Deus, ele sabe o melhor para mim e o melhor para você. E eu ofereço para você nesse dia de hoje muita luz dos céus, que Deus venha te iluminar essa sua cabecinha aí que você tem, cabecinha dura que é difícil de entender as coisas. Mas se você não entender, não entender não, se você não aceitar, porque a gente não entendemos, mas só pelo fato de aceitar e confiar, tudo já muda, já é um primeiro passo. Eu acredito nisso e eu fiz e eu vejo que Deus ele está me transformando. Aos poucos, não adianta eu querer tudo de uma vez e chega lá na frente e correndo, chega lá na frente tropeçar e não acreditar mais na palavra de Deus, ficar murmurando contra Deus, porque no mundo nós teremos aflições. Então, assim, enquanto nós existir no mundo, enquanto nós viver, nós teremos aflição. Hoje você pode estar bem, amanhã você pode não estar. Então, assim, com a palavra de Deus, tudo passa, porque Ele passa conosco. E eu falo isso para você porque eu acredito na palavra de Deus. E eu busco a palavra de Deus. E eu vejo respostas na palavra de Deus. Eu vejo que Deus, Ele fala comigo sem eu precisar ir atrás de ninguém para vir orar por mim, sem eu precisar de ninguém para vir fazer as coisas, para vir buscar Deus por mim. Porque quando Jesus ele veio na terra, ele rasgou o véu, ele quebrou, ele tirou o impedimento que tinha entre nós, ser humano, e Deus, para a gente buscar Ele, porque Ele sabe que cada dia mais o inimigo ele ganha força para tentar contra a sua vida, ele ganha força para tentar contra a minha vida. Então ele vê que ele tem que nos resgatar. E ele nos ama, Deus nos fez para que nós viemos viver uma boa obra perfeita aqui na terra, o melhor da terra. Mas nós somos fracos, pecamos e cada vez damos força para o inimigo e nós não conseguimos viver aquilo e o propósito de Deus para nós. Mas Deus, ele é misericordioso, por ele nos amar tanto que ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, e ele deu a autoridade e ele deu a liberdade para todos aqueles que crê em Jesus Cristo, ele vai ser salvo. Por causa de que eu acredito nessa palavra? Porque eu lembro de uma passagem que quando Jesus ele foi crucificado entre dois ladrões, um deles se arrependeu e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, olhando, disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus ele não olhou para o que aquele malfeitor fez. Ele viu que ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Então ele passou a ser salvo. Ele foi salvo pelaquela fé que ele acreditou em Deus. Então quando eu comecei a analisar, ver que realmente Deus ele quer ver um coração sincero voltado para Ele, tudo muda na sua vida. Você pode ter certeza.
tudo muda, o seu pensamento. Quando você vê, você já está agindo de outra forma, conseguindo resolver os seus problemas na sua vida financeira, na sua vida familiar, vida conjugal, tendo sabedoria para lidar com o seu esposo, com seus filhos e com as demais pessoas que Deus ele coloca no nosso caminho. E eu aprendi muito que nós estamos aqui na Terra para valorizar as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Nós não sabemos quem é. Nós não escolhemos pai, nós não escolhemos mãe, nós não escolhemos os nossos filhos. Nós imaginamos e queríamos que fosse de tal forma, mas na realidade foge dos planos do homem, porque é o plano de Deus. Então, quando foge dos seus planos, que entra os planos de Deus, você tem que fazer o que Deus ele quer. E o que ele quer que nós devemos fazer? Amar Ele acima de todas as coisas. E segundo o teu próximo como a ti mesmo. É necessário você aceitar e colocar isso no seu coração. Quando você aceita e coloca isso no seu coração e começa a aplicar no seu dia, tudo vai mudar. Na sua vida, tudo vai mudar. Comece a meditar na palavra de Deus. Faça dela o seu escudo, a sua bússola para que você venha encontrar o verdadeiro tesouro que você está a procurar. Mas qual será o seu tesouro? Né? Eu falo assim que às vezes eu aprendi algo dentro de mim, porque é tipo assim, não é nós que vamos, não só é nós que vamos chamar Deus, mas Deus ele também nos chama. E se você sabe que Deus ele te chamou, que Deus ele tem falado com você, dá lugar para que Deus ele está falando com você. Faça as coisas certas, para de sofrer, para de ficar dando nó em coisas que não tem, que não é para você fazer. Para de ficar lutando por aquilo que não é seu. Para de ficar lutando por aquilo que. Ai, desculpa. Para de ficar lutando pelo aquilo que você sabe que não é para ser seu. E é o caminho errado. Vai pelo caminho certo. Faz as coisas certas. Para de ficar retrucando sempre com as coisas certas, porque a gente sabe que para a gente viver aqui na Terra nós temos que andar certo, saber entrar e sair no lugar. Para a gente poder ter um relacionamento direito, a gente tem que fazer as coisas certas, porque senão você não vai dar certo com nenhum relacionamento. Às vezes você acha que você não está dando certo com esse relacionamento, o problema é o rapaz, ou o problema é a moça, mas não é. O problema somos nós mesmos, que nós não conseguimos aceitar as coisas certas, não damos lugar ao orgulho e não fazemos as coisas certas e perecemos. Mas quando você começar a abrir os seus olhos, pedir para Deus te dar a visão daquilo que você tem que fazer, a palavra de Deus ela vai ser realizada na sua vida e você vai ver se concretizar. Mas para isso você tem que ceder. Se você não ceder, não tem como você ver o trabalhar de Deus. Porque o trabalhar de Deus é assim. A lógica de Deus é primeiro nós temos que descer para depois nós subirmos. Então a gente tem que aprender a servir, temos que aprender a se humilhar para a gente poder ser exaltado. Porque Deus ele conhece o coração de cada um. Não adianta eu estar aqui falando para vocês algo que eu não já passei, que eu não vivi e que eu não aceito. Então é isso que nós já estamos vendo sempre na televisão, em filmes, coisas que são ilusão, que eles não vivem aquilo que eles estão falando, que eles estão fazendo. Na prática mesmo, a vida está toda bagunçada. Às vezes é uma pessoa bem-sucedida financeiramente, mas dentro do seu lar é uma pessoa bruta, uma pessoa ignorante, não tem paciência com seus filhos. Teve filho, mas não foi você que criou, quem criou foi a sua babá, foi a sua mãe, foi alguém que parente seu. Então, assim, faça aquilo que Deus ele quer que você venha fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Ah, mas é a pessoa é muito irritante. Não importa se a pessoa é irritante, mas é uma pessoa que ela é pessoa sua que está no seu caminho, mesmo que seja um amigo de trabalho, você tem que amar ela como se fosse você mesmo, porque senão você está indo numa direção que Deus ele não se agrada. Então, se você quer ter uma vida de paz, de tranquilidade, de felicidade, você tem que andar com Deus, porque Deus ele é a sabedoria e ele vai te ajudar.
Porque eu falo isso para você que desde o momento que eu comecei, desde o momento que eu comecei a dar lugar à sabedoria, a dar lugar a Deus, falar com Ele, mesmo que tem coisas que eu não consigo, que tem coisas que a gente vai lá, erra de novo, eu vejo Deus mudar na minha vida, eu vejo Deus trabalhar na minha vida, eu vejo Deus fazer milagres em mim e milagres naqueles que estão ao meu redor, porque necessariamente é preciso nós chegarmos a Deus, buscarmos a Deus enquanto podemos achar. Esqueça o seu erro, só busca Deus, esqueça o pecado, porque nós sempre vamos estar pecando. Porque a Bíblia fala assim, que Paulo, se eu não me engano, acho que foi Paulo que falou. Eu não vou ficar lendo assim a Bíblia para vocês, que eu não me sinto muito à vontade ainda, porque eu não estou em comunhão com nenhuma igreja, eu não faço parte de nenhuma igreja. Mas eu aceito Jesus dentro de mim. E desde o dia que eu comecei a aceitar e entender como que é a natureza de Deus, eu comecei a buscar Ele. E eu peço a Deus para Ele colocar também um grupo de pessoas, uma igreja para me congregar, fazer parte, porque essa é a minha vontade e é o sonho de Deus também. E eu acredito que vai ser realizado. E voltando a falar que eu estava comentando sobre o que eu tenho uma passagem na Bíblia que eu ficou dentro do meu coração, que ficou dentro do meu coração, que é que fala assim, que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, quando eu vejo, eu já fiz. E é assim na nossa vida. Você vê que todos os dias você erra. Às vezes você pode não errar, em pecar em pecados que para você é um absurdo, mas para Deus tudo são pecados. Então, assim, que nós viemos a chegar a Deus, se arrepender do nosso pecado, deixar Deus, Ele trabalhar na nossa vida, que vai dar tudo certo. E essa é a minha palavra para você hoje, é a palavra de Deus para você hoje, que Deus ele venha cada dia mais unir as pessoas, para que uma venha ajudar a outra na corrente de união de energia, para que nós viemos juntos buscar e crescer espiritualmente, porque é isso que faz o sentido da nossa vida. Fique com Deus e um grande beijo para vocês, que vocês venham buscar. Se você não sabe qual é o seu sentido da vida, o seu, o seu objetivo, que você venha buscar isso na palavra de Deus, porque você vai encontrar. Ele vai te ajudar. Fique com Deus e um grande abraço.